Gente boa e querida de Deus, mais um Teologia para a Vida FTCA Cast. Estamos muito felizes porque estamos retomando um programa que nós começamos em 2021, justamente naquela época difícil do mundo, pandemia de Covid, com 32 episódios, abençoamos tantas vidas e com frutos incontáveis. Olha que bênção! E esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Contamos com você para acompanhar, sempre convidar as pessoas. Esse é um espaço para a gente conversar sobre teologia. Mas aquela que toca a vida real, que encontra as pessoas no seu cotidiano. Jorge Barro aqui, e é um prazer ter você conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema que toca todo mundo. Toca você, nós que aqui estamos, a igreja. A fé que você vive era para ser assim? Olha que tema. E para falar sobre isso está comigo aqui o Flávio Henrique. E eu quero apresentar o Flávio para vocês. E ele tem um currículo extenso, mas eu vou tentar resumir, senão a gente vai ficar aqui a tarde toda, Flávio. Flávio é o diretor acadêmico aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana. Quanto tempo já, Flávio? 9 anos. 9 anos, olha aí. Ele tem doutorado em Bíblia pela PUC de Curitiba. E é um dos pastores da primeira igreja presbiteriana independente aqui de Londrina. O Flávio é escritor, é palestrante e também é casado, tem 2 filhas, um filho e, não queria dizer, mas vou dar uma chance para levantar a bola para ele. De quebra, ele é palmeirense. Palmeirense de coração, de alma, de tudo. Não é isso, Flávio? Muito prazer, Jorge, estar aqui com você. Nós temos já a alegria de dividir aí a caminhada, né? A vida. E dividir esse espaço aqui também, né? Que é a FTCA, que é a teologia, né? E eu gosto muito desse título desse podcast, Teologia para a Vida, né? Na verdade, a gente tem que reforçar, né? Que teologia é para a vida, né? Nem precisava, né? Mas é assim que a gente pensa, é assim que a gente tenta viver também, né? Pensando sempre uma teologia que está totalmente conectada com a vida, né? E eu tenho tido o prazer de estar aqui na FTCA e dividir essa vida, então, com você, exatamente por meio da teologia, né? E tem sido um prazer estar aqui também no retorno do Teologia para a Vida, enquanto podcast, para a gente conversar um pouco sobre fé, né, e como é que essa fé ela vai se desenvolvendo, né? Porque senão a gente cai num perigo que a gente deve falar aí daqui a pouco, que é essa fé que é apenas conceitual. Não é? Isso aí. Olha aí, olha aí. Então eu quero começar, Flávio, sendo bem direto aqui. Eu tenho a impressão de que muita gente dentro da igreja crê em Deus, ama a Deus, né? Louva a Deus, mas, ao mesmo tempo, vive uma fé, às vezes, desconectada da vida, como você já meio que né, falou aí. Como que se fossem 2 coisas separadas, né? Uma coisa é o culto, a outra coisa é a semana. Uma coisa é o que a gente acredita, a outra coisa é aquilo que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia. E eu fico, então, com essa pergunta, já para começar esse bate-papo, esse diálogo com você. Será que a fé que a gente está vivendo hoje, Flávio, era mesmo para ser assim? Como você enxerga isso hoje? Aliás, o tema de hoje é excelente para começar, ou para recomeçar, né? Então, Jorge, eu diria que esse seja um dos maiores problemas, uma das maiores dores hoje, da nossa identidade cristã, que é exatamente a redução da nossa perspectiva e a redução da nossa, obviamente, vivência de fé, né? Então, a fé sempre foi, ou deveria ter sido para nós, desde sempre, aquilo que nos é comunicado por Deus para a formação do nosso ser, para o desenvolvimento do nosso ser e, automaticamente, para prática das nossas relações, para a prática da nossa vida com Ele, com a criação, com as pessoas. Ou seja, a fé não era para ser, desde sempre, desde a época bíblica, nunca foi o desafio que ela fosse para a gente apenas esse aspecto, ou trouxesse apenas essa dimensão
daquilo que a gente crê ou daquilo que a gente confessa, mas principalmente daquilo que a gente vai se tornando a partir dela. E se tornando a partir dela, a gente vai também se relacionando a partir dela e vivendo a partir dela. Uhum. O problema é que desde sempre o ser humano foi reduzindo a fé a um rito, foi reduzindo a fé a uma forma de culto, e essa sempre com a tendência de separada da vida. Se a gente pegar, por exemplo, Jorge, os profetas do Antigo Testamento, a gente nota que uma das ênfases da crítica dos profetas, a religião que ali estava nos dias em que os profetas bíblicos, os literários, principalmente escreveram e viveram, a gente nota que um dos temas principais que eles tocam é exatamente isso. Havia uma contradição clara entre aquilo que eles viviam, uhum, e aquilo que eles professavam nas assembleias. Então, se a gente pegar vários textos de vários dos profetas, a gente percebe que essa denúncia estava lá. Olha, como Isaías 1, Amós capítulo 5. 1, Amós capítulo 5 e tantos outros, Jeremias capítulo 7, uhum, e tantos outros, em que o profeta está exatamente preocupado com isso. Olha, existe aí, trocando aqui por miúdos, né? Existe aí uma contradição entre aquilo que vocês cantam, entre aquilo que vocês pedem, entre aquilo que vocês professam e aquilo que vocês vivem. E o profeta sempre preocupado em resgatar. Depois, em Jesus, obviamente, a gente percebe isso de forma não só denunciada, como era o caso dos profetas, mas além de uma forma denunciada, uma forma vivida. Jesus entre outros termos, né, para não resumir apenas nesse, ele é essa expressão de uma fé encarnada, né? Uhum. Ou seja, ele vive a partir dessa fé. Essa fé era a formatadora da vida e também a fonte de toda a expressão de vida na relação com Deus, na relação com as pessoas e tudo mais, né? Bom, aí a gente chega em Atos dos Apóstolos e a gente percebe que há um desafio dado pelo próprio Jesus no final de Mateus capítulo 28, que é o ID, né? E normalmente, Jorge, a gente interpreta o ID como este chamado de Deus para essa ocupação geográfica de espaços, uhum, até os confins da terra. E isso tá correto, mas não é toda a história. Porque o ID também, além desse desafio para a ocupação de todos os espaços da Terra, até os confins dela, é também um chamado exatamente para que a nossa fé não se torne, de alguma forma, instalada apenas em um lugar, localizada em uma única geografia. Uhum. Então, às vezes eu costumo brincar que o ID espalhem-se, né? Vão indo por aí, vão espalhando aquilo que vocês estão vivendo e vão espalhando aquilo que vocês estão experimentando a partir exatamente da fé. Uhum. Então, às vezes, costumo brincar que o ID de Jesus também todo mundo aí fora da zona de conforto, todo mundo aí, cada um se ocupando da fé enquanto elemento da própria vida e entendendo a fé como expressão de vida em todos, uhum, os lugares, todos os dias e tal. E olha que a gente está falando logo ali em seguida de uma igreja que está nascendo e já corre esse risco, ou já corria esse risco de se ocupar ou de se ver apenas desses lugares em que a fé se manifestava naquilo que era mais cômodo ou naquilo que era mais próprio, como o caso dos discípulos também, quando estão com Jesus no Monte da Transfiguração. Ou seja, há sempre uma tendência a uma fé que prefere lugares, o rito, né? O lugar, de alguma forma, a estagnação ou a expressão que se dá em torno daquilo que eu costumo dizer que são os lugares favoráveis da vida, mas a vida é quase o tempo todo esse lugar desfavorável. E é ali que a fé vai sendo plantada, vai sendo comunicada, vai sendo vivida, e é para isso que eu acho que, inclusive, ela vai brotando, nascendo em nós, para esses lugares desfavoráveis. Então, desde a Bíblia, eu percebo, daqui a pouco a gente pode falar um pouco da história da igreja, chegando na igreja hoje, que há, sim, uma tendência absoluta em que a gente vai reduzindo a nossa fé e as nossas expressões de fé aos rituais, aos encontros do povo de Deus, a esses lugares que eu estou chamando hoje aqui com você de lugares favoráveis, uhum, né? Mas é claro que isso é uma redução e a gente deve conversar, denunciar, ensinar, pregar e principalmente encorajar e viver, né? Obviamente essa fé que extrapola, né?
Você sabe uma coisa, Flávio, que antes da gente até refletir um pouquinho sobre o hoje, sobre as nossas comunidades, as nossas próprias vidas, uma coisa que me chama muito a atenção, agora trazendo inclusive Jesus para esse bate-papo, porque Jesus falou muito de fé, muito, né? Vai porque a tua fé te salvou, ele falou muito sobre fé. E uma coisa que eu acho que às vezes a gente se esquece é que ele quantifica essa fé, né? Ele fala assim para as pessoas, como por exemplo, ele falou para o centurião algo assim que me desafia até pensar o que seria hoje um cidadão romano que não fazia parte da comunidade dos discípulos nessa jornada dos discípulos com Jesus. Ele falou o seguinte: não encontrei fé como essa em todo Israel. Caramba, eu fiquei pensando assim, quem que eu poderia, né, fazer uma comparação, uma metáfora? Porque uma coisa a gente sempre talvez tenha na nossa cabeça, que fé é coisa do crente, do discípulo, daquele que anda com Deus, aquele que frequenta uma igreja, mas esse cara não tinha nada disso. Essa é a primeira coisa, para você refletir um pouco com a gente. A segunda, nesse mesmo fulcro, nesse mesmo pensamento, ele vira para a mulher cananeia. E você, como um biblista que pode explicar para o povo o que significa essa mulher cananeia, esse povo inimigo de Deus. Ele vira para essa mulher e fala simplesmente assim: grande é a sua fé. Olha a amplitude, talvez, desse eco dele, né? Grande é a sua fé. Mas o contraste está nos próprios discípulos de Jesus, quando eles dizem assim certa vez: homens de pequena fé. E ele vira para Pedro e falou assim: por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Então, olha o que eu estou querendo trazer aqui para a gente refletir um pouco, até para ajudar as pessoas. Aqueles que são os estrangeiros, os de fora, foram elogiados por Jesus pela fé deles. Aqueles que são de dentro estão sendo criticados por Jesus pela pequenez da fé e pela dúvida que tinham, ainda que estivessem andando ao lado de Jesus. Comenta um pouco sobre isso. Como é que você percebe isso? Muito bom, muito bem colocado e percebido no texto, né? Exatamente essa quantificação, né? Grande foi a tua fé, ou homens de pequena fé. Pequena, né? grande. Então, Jorge, alguns autores, eles, entre os quais eu gosto de ler e de pesquisar, exatamente quando o assunto é a exegese, eles primeiro trabalham com a definição da fé, da própria palavra, do próprio termo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E a primeira questão que a gente precisaria enfrentar nesse caso, enfrentar no bom sentido, é a definição de fé. Porque normalmente, especialmente para o cristão, talvez do século XXI, de língua portuguesa, a fé está intimamente ligada a uma crença. O que é também uma parte do termo, mas uma parte que não o define como o todo e na sua amplitude. A palavra fé, por exemplo, ela anda, por exemplo, no seu campo semântico e traz a ideia de entrega, traz a ideia de descanso. Confiança, crença também. Então, crença, confiança, entrega, descanso. Mas também existem alguns outros termos. Desprendimento, que é esse desprendimento, que é essa confissão a respeito de si mesmo, que é a confissão da total incapacidade em si, incapacidade na sua própria percepção, na sua própria maneira de trabalhar termos e tal. Sem né? perder o teu raciocínio, que foi o que quando Jesus perguntou, né? Você crê? Ele falou assim: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Exatamente. Né? Naquele homem, né? Aquele homem, esse texto é lindíssimo, né? Ele diz: eu creio, eu não tenho problema em crer, mas eu preciso que a minha fé seja multiplicada, aumentada, né? Então, existem muitas definições, Jorge. Aí, claro que para uma exegese mais, assim, apurada, cada uma dessas passagens vai ter ali as suas perspectivas. Mas, com esses cidadãos lá dos dias de Jesus, que eram os estrangeiros, me parece que eles estavam desprendidos, e por isso grande era a fé deles, de um tipo de fé
que para os religiosos, isso inclui os discípulos, porque eles eram também, de alguma forma, vinham de uma tradição religiosa, judaico-religiosa, esses estrangeiros eles estavam mais desprendidos do que estes outros religiosos, porque há uma tendência da religião, às vezes, exatamente de alguma forma, diminuir a percepção e a vivência da fé. Então, nesse sentido, a religião ela acaba sendo um filtro negativo para a fé, porque ela acaba reduzindo a fé, ela acaba reduzindo, inclusive, a pessoa de Deus ao tamanho da nossa compreensão ou ao tamanho daquilo em que os nossos ritos podem chegar ou em que os nossos ritos podem alcançar. Então, Deus, às vezes, para um religioso, ele não ultrapassa a barreira daquilo que um rito pode, de alguma forma, comunicar. Para um estrangeiro, desprendido de qualquer herança religiosa ou desprendida de qualquer rito limitante para a fé, esse movimento de entrega, por exemplo, ele me parecia lá nos dias de Jesus muito mais natural. Mais simples. Mais simples, mais natural, livre de qualquer barreira, livre de qualquer crença limitante, livre de qualquer crença já pré-fabricada que conceituava Deus ao tamanho do que a mente podia alcançar. Não à toa, depois, o apóstolo Paulo, ele vai precisar trabalhar, por exemplo, na carta que escreveu aos Romanos, ele vai precisar falar um pouquinho a respeito da nossa total incapacidade de alcançar uma percepção de Deus da forma que a gente imagina. E ele vai dizer, por exemplo, quem, pois, conheceu a mente do nosso Senhor, né? Ele trabalha com termos nesse sentido, exatamente para tentar quebrar um pouco esse paradigma de uma fé que lá estava, que era do tamanho de um grão de mostarda, porque do tamanho de um grão de mostarda era a compreensão que eles tinham de Deus, porque a religião havia roubado deles a capacidade de olhar para Deus de uma forma mais profunda, né? De uma forma mais livre. Porque é claro que nós valorizamos o rito, nos nossos dias nós valorizamos o culto também, isso é uma prática que nós não abrimos mão, inclusive aqui na FTCA, mas a gente precisa estar sempre ciente de que se a gente não tomar cuidado, a gente corre um risco de determinar o tamanho de Deus. Colocar limites, inclusive aprisioná-lo ao tamanho da nossa capacidade. Uma pessoa, quando ela se achega a Deus, a partir da sua dor escancarada... Que não tem toda essa conceituação de religiosidade... Ou essa até teologia, ou esse corpo doutrinário, às vezes. Ou seja, uma pessoa que às vezes está desprendida de tudo isso ali, sofrendo, em meio à sua dor, à sua legítima dor, livre de qualquer percepção outra. Me parece, e é isso que os biblistas indicam, há ali uma chance, não é um absoluto, mas há ali uma chance de uma entrega, quando ela existe, muito mais livre e profunda até. E aí uma das pistas é que esse homem de grande fé, ou grande é a tua fé, é um indicativo de alguém que estava livre mesmo de qualquer pré-fabricação da religião. No caso desse centurião, né? O eco, a amplitude é absurda, porque Jesus fala que ele não encontrou em todo Israel uma fé como a sua, uma fé como essa, né? Sim. Quer dizer, isso é uma coisa como se fosse até uma fé ilimitada, né? Sim. Isso que você falou no começo, das geografias, do templo, dos lugares, dos ambientes que a gente frequenta. E eu fico perguntando se o que talvez estivesse na cabeça. Claro que é difícil a gente imaginar, né? E botar assim, Jesus, a intenção dele era essa. Às vezes a gente fala assim, né? Mas não sei se a gente consegue entrar na intenção daquele que falou e do autor de 2000 anos atrás. A gente só se aproxima. A gente tenta se aproximar, né? Mas o que será que passa na cabeça de Jesus quando ele fala para esse centurião que ele não encontrou, e os discípulos, o povo estava seguindo ele ali, em todo Israel uma fé como essa? Será que porque uma das razões seja essa não barreira religiosa? Eu acredito que sim. Você consegue ver outros elementos além disso? Eu acho que há ali uma não barreira religiosa. Do ponto de vista, acho que do coração deste homem, a minha principal pista seria essa: alguém que estava desprendido de qualquer crença limitante.
Porque a crença, ela pode expandir a consciência e a própria fé, e a entrega, porque fé tem a ver com entrega, ou ela pode ser limitante, né? E a religião tende, não que isso seja uma regra, ela tende, às vezes, a limitar mais do que expandir, quando a gente também não está com o coração aberto para isso, né? Então, eu acredito que essa seja a principal razão. Bacana. Mas eu acredito também, Jorge, que nesse caso, né, nesses textos, há também, se é que a gente pode chamar assim, você já falou bem, uma intencionalidade de Jesus em quebrar também um pouco este paradigma que determinava uma crença ou uma fé sempre a partir de uma etnia, sempre a partir de um espaço, sempre a partir de uma crença religiosa, de uma cultura, e ao mesmo tempo que se definia quem se definia automaticamente quem não é. E uma leitura contextual do primeiro século, que também cabe bem para os nossos dias, rapidamente nos leva à conclusão de que as pessoas eram o tempo todo rotuladas e, de alguma forma, estigmatizadas, não pela fé em si, que deveria, que para Jesus era um princípio fundamental, mas muito mais rotuladas, às vezes, exatamente pela cultura, pela etnia e por outras questões, senão as questões do coração. Então, quando eu vejo Jesus também dando ao estrangeiro essa qualidade de fé que ele dá, tanto para a mulher, que você mencionou, para o centurião e outros, ele também está em uma perspectiva do reino de Deus, quebrando um pouco essa nossa crença de que nós somos detentores da capacidade de determinar quem é um homem de fé e quem não é uma mulher de fé. Quem pode ter, quem não pode ter. E aí, exatamente a partir de pressupostos extremamente ligados muito mais à nossa humanidade, à nossa capacidade limitada de enxergar as coisas. Então, se não é filho de Abraão, por exemplo, como é que você pode ser um homem de fé se você não é filho do pai da fé? Então, essa já era uma questão dada. Prova disso é que Jesus, em certo momento, numa das discussões, das tensões com os religiosos da época, ele chega a dizer assim, olha, é o seguinte, para resumir a conversa, se eu quiser, eu posso suscitar filhos de Abraão das pedras. Por quê? Porque a discussão girava muito em torno disso. Só pode ser um homem de fé, só pode ser um referencial de fé, aquele que é filho do pai da fé. Como os estrangeiros, por conta de um rótulo, não eram filhos de Abraão, a partir, inclusive, não só pela questão étnica, mas também pela questão religiosa em si, então eles estavam excluídos de qualquer possibilidade. E era interessante, porque na mesma medida em que Jesus ia incluindo estes, quebrando os rótulos, ao mesmo tempo ele ia sendo visto pela religião como não o filho do homem, não o filho de Deus, né, mas o filho de Beelzebul. Porque ele vai caminhando e ele vai ensinando a respeito dos conceitos de fé sempre na contramão. Nesse caso, por exemplo, que você mencionou, ele está dizendo para a gente, em outros termos, que a fé não necessariamente nasce dos ambientes em que essa fé é proclamada, em que essa fé é pregada, cantada. Não necessariamente é daí que vai brotar a verdadeira fé. Olha só, e sabe uma coisa que eu penso da razão pela qual você está falando isso? É como que talvez, né, se Jesus estivesse dizendo algo mais ou menos assim, não pense que vocês podem limitar o meu pai, né? Porque a ação de Jesus e a ação de Deus no mundo, né, não está confinada nas nossas geografias, nas nossas comunidades de fé, nos nossos meios, nos nossos encontros, nas nossas assembleias, nas nossas conferências. Nas nossas denominações. Nas nossas denominações. É assim, claro que Deus participa de tudo isso conosco e nós participamos com Ele. Mas é como se também Ele estivesse dizendo, mas me deixar um pouquinho mais claro. Eu sou um Deus que transcende tudo isso, estou além de tudo isso e continuo sendo um Deus em missão e na minha missão eu vou usar quem eu quiser e fazer o que eu quiser, porque eu tenho esse poder e tenho essa liberdade. Também tem esse lado, não tem? Sim, com certeza, com certeza. Há ali também em Jesus uma revelação de um pai que, como a gente está dizendo aqui, não era mesmo do tamanho
que a religião oficial da época dizia que ele era, né? E que não estava limitado a estes espaços, né? Com certeza também. Também tem isso, né? Sim. Então, o que eu queria levar a gente agora para pensar um pouco e começar a trazer, quem sabe, para nossas realidades hoje, para os nossos contextos, para a nossa vivência, né? Nesse tema, a fé que você vive era para ser assim mesmo. Nós já destacamos um pouquinho essa questão do conceito, da separação com a vida, do dia a dia, né? Como que você percebe isso no dia a dia hoje, Flávio? Você é um pastor, está numa comunidade local, não só lá, mas tem uma experiência, uma vivência de estar com as pessoas no seu dia a dia, né? Como que você poderia falar um pouco dessa separação entre a fé e a vida que a gente leva hoje? Então, Jorge, eu acho que a gente acaba, embora 2000 anos depois ou mais, né? A gente acaba herdando um pouco deste espírito que lá estava nos dias das Escrituras. Então, o que eu acabo vendo hoje é que parte desses modelos que lá estão aqui com outra roupagem, obviamente, né? Mas a gente poderia levar a conversa para vários lados, mas deixa eu te falar de um que me parece muito, muito claro hoje. Nós estamos vivendo um tempo hoje em que nitidamente a igreja evangélica brasileira vai assumindo uma identidade extremamente nominalista. O termo nominalista a gente empresta até de uma classificação que era dada para as comunidades católicas, cristãs católicas, em que as pessoas se autonominavam católicas, mas não praticavam a fé que se chamou de fé católica. Por isso diziam de nome. Por isso de nome. Então, o cristão nominalista hoje, ou o evangélico nominalista, ele é hoje um evangélico de nome, mas talvez não de fato. E eu não estou aqui, obviamente, imputando juízo de valor. Eu estou tentando trazer aqui para nossa conversa um pouco da minha percepção, claro, mas um pouco até do que a realidade vai contando. Qual é a história que a realidade está contando? A realidade está contando a história de um tipo de fé que vai sendo desenvolvida nos nossos dias, em que, de fato, nem sempre há uma clareza ou uma vivência clara a respeito daquilo que se professa, a respeito daquilo que se canta, a respeito daquilo que se prega e se ouve e se diz amém, com aquilo que de fato vai desenvolvendo a vida do ser humano de forma geral, desse ser humano cristão evangélico. Por quê? Porque a fé, por natureza e por definição, de novo, Jorge, ela é este dom de Deus que vai permitindo este ser humano a um processo de transformação por meio dessa fé. Então, essa fé, em primeiro lugar, ela não é um conceito. Ela é a ação de Deus no coração do ser humano, que ao, então, abrir-se para essa fé, ele vai, então, se abrindo para uma ação transformadora do seu próprio ser. Então, é possível, em certa medida, que esta fé seja, de alguma forma, percebida à luz da vida que eu estou vivendo. Na minha prática. Na minha prática. E não necessariamente à luz do que eu vivo aos domingos. Então, a gente percebe esse nominalismo porque existe, sim, hoje uma dicotomia entre o que é uma vida de piedade praticada no domingo com aquilo que é vivido de segunda a sábado. Nos espaços que ocupamos, na forma como pensamos, como negociamos, como conversamos, como nos relacionamos, como cuidamos das nossas casas, como amamos as nossas esposas, como lidamos com os nossos filhos, etc. Ou seja, nosso trabalho, no nosso trabalho, que é um outro ponto importantíssimo, né? E a gente tem até falado bastante sobre isso na FTCA ultimamente, que é exatamente trazer de volta, ou tentar recuperar, pelo menos, a percepção de que essa fé, né? Que é este sopro de Deus em nossa direção, ela vai se tornando vida
vida para a vida, né? Ou vida na vida, né? Então, ela vai se desenvolvendo e se expressando nos meios em que nós estamos, em tudo que fazemos. Bom, e isso está em profunda sintonia com o que Tiago falou, tá certo? Está em profunda sintonia, porque ele inverteu o processo, né? Ele colocou de ponta cabeça, né? Quando ele diz assim, tá, tudo bem, você diz que tem fé, mas eu com a minha ação, com a minha prática, eu vou mostrar a fé que eu tenho. Sim. Ele inverteu o círculo, né, da relação, porque nós fomos acostumados no Brasil, via uma teologia ocidentalizada, achando que quando a gente define o conceito de modo correto, né, automaticamente a gente vai passar a viver aquilo de modo correto, né? E isso não é uma verdade. Não. Entende? Tanto é que João, o apóstolo, ele disse lá em 1 João 2, de 5 a 6, que ele diz assim, né? Aquele que diz que está nele, dizer é uma coisa, ou como se fosse assim, aquele que diz que confessa que ele é o Salvador, o Senhor, é uma coisa. Aí ele vem com um grande teste, né? Esse deve andar como ele andou. E andar aí, né? Todos nós sabemos que não é um andar assim de passo a passo. É viver, né? Aquele que diz que está nele, este deve viver como ele viveu, né? Então, isso que você está trazendo para nós é ao mesmo tempo profundo, mas ao mesmo tempo tem que ser muito prático, porque muitas vezes nós nos gabamos de ter esta fé conceituada, que sabe até os catecismos, as doutrinas, e citamos decorados textos, versículos bíblicos, né? O justo viverá pela fé, Hebreus 11, né? 1, né? Mas que no fundo, o Tiago está dizendo para nós, é o seguinte, o conceito que você vai mostrar que você tem da fé é na sua vida prática. Exatamente. E é muito legal você trazer Tiago, Jorge, por um outro problema, né, que foi se desenvolvendo, porque daí a discussão sempre ficou assim, mais ou menos assim, que poderia haver até uma certa tensão entre o que Tiago dizia e que outros apóstolos diziam a respeito da fé, né? Então, por exemplo, quando Tiago fala de uma fé que tem obras, a gente sempre vai acabar lendo isso a partir da nossa lente cultural e da nossa lente conceitual, né? E aí, o que é que virou essa fé de Tiago para muitos? É a prática de algumas boas obras em algum projeto social da igreja. O que não tem nada a ver, né? Nada a ver. Nada a ver. Não que não possa passar, claro, e não deva passar por aí. Precisa. Mas não é definição. Não é a definição de, né? Então, quando o Tiago estava falando sobre uma coisa ou outra, ele estava falando exatamente do que a gente está tentando levantar aqui. De uma fé que é vista, vivida, experiencial, comunicada a partir do que se vive e não apenas de um discurso. Para tudo isso, ele usou um dos termos da língua grega, que é obras, que é ligado às obras, mas que são obras no sentido da vida que vai sendo construída. Por isso, obras, uma vida que vai sendo construída. E não necessariamente boas obras, como a gente entende no Brasil no século XXI, porque isso gerou uma outra confusão e trouxe outros problemas que também não perpassam pelo texto. Mas tem tudo a ver com isso que você está dizendo. E talvez para nós, a gente vai andar mais um pouco, talvez, falando sobre os desafios. Talvez o maior desafio da igreja evangélica na atualidade seja exatamente minimizar este abismo que se criou entre a vida no culto e o culto que se pratica na vida, né? O famoso culto na vida e vida no culto, né? Que acho que, se não me engano, era uma frase, acho que do Caio Fábio, lá atrás, né? Alguma coisa assim, que é uma frase muito certeira, né? Que é que ele diz que o que adianta ter vida no culto quando não há culto na vida. Exatamente. É essa separação, esse divórcio, né? Exatamente. Essa incoerência. Exato. E agora, Jorge, nos nossos dias, parece que essa incoerência, então, ela está mais demarcada. Porque se antigamente ela, me parece, ela era vista aqui, acolá, no nosso coração, talvez, das nossas práticas, talvez aqui e acolá, hoje em dia ela já se torna uma realidade
é praticamente absoluta. Assim, são vidas distintas. Vidas distintas. Exatamente. O cristão do domingo tem muito pouco a ver com o cristão da segunda ao sábado. Aí surgem até aquelas piadinhas, né? Que a esposa do pastor queria morar com o pastor do domingo, né? Com o pastor que prega, e não necessariamente com o pastor de segunda a sábado, porque eram pessoas distintas e isso vai se tornando uma realidade. E o que eu acho, Jorge, é que além da redução da percepção e da vivência da fé de segunda a sábado, há também um certo esvaziamento no sentido e na experiência viva do culto. Porque se eu não vivo na vida o que eu pratico no culto, automaticamente, dificilmente, o contrário se torna verdadeiro também. Se a minha vida de segunda a sábado ela está esvaziada ou distante, desconectada da minha fé, quando eu chegar lá no domingo, automaticamente esse culto também ele tem uma grande chance de ser apenas uma performance religiosa. Uma performance religiosa, o cumprimento de uma agenda religiosa, que não tem a ver com necessariamente aquilo que se vive, que se está experimentando, porque as coisas deveriam caminhar de mãos dadas. Por isso que eu gosto de dizer muitas vezes, para relembrar, quando o salmista diz que ele falou assim, entrai por suas portas, né? Com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Né? Mas olha que interessante. Primeiro, você entra com a sua vida, com as suas ações graciosas, fruto da graça de Deus no seu cotidiano, no seu trabalho, no seu dia a dia, quando vai fazer compra, quando está dirigindo, quando vai pegar o filho na escola, etc. Ou seja, venha para cá, junto com o meu povo, mas venha com ações. Sim. Não venha de mãos abanando. Olha que interessante. Sim. Ações de graça. E aí, se eu estou lendo correto, aí ele fala assim, e quando você entra com o meu povo com ações de graça para juntos celebrarmos, aí nos seus átrios faz sentido os hinos de louvor. Muito legal. Parece que a gente inverteu isso. A gente entra para cantar os hinos de louvor e adoração, que normalmente os cultos já começam com a banda, aquela coisa cantando e tudo mais, mas talvez nem caia a ficha da pessoa na cabeça dela de que, e as ações de graças? O teu cestinho, né? Vamos pensar assim, né? Sim. Mas a gente entra cantando, louvando, escuta uma mensagem e vai embora. Domingo que vem entra a gente louvando, cantando, mas o salmista não nos autorizou a fazer isso, né? Exato. Por essa relação que a gente está conversando aqui. Com certeza, com certeza. Você topa fazer aqui uma coisa rapidinha? Eu falo uma frase e você faz um breve comentário. Vou falar 3 frases, você faz um breve comentário. Tá bom. Vamos nessa no desafio? Vamos. Primeiro, gente que participa da igreja, mas vive esgotada. Deixa eu tentar só entender um pouquinho melhor essa frase, porque eu estou pensando aqui numa perspectiva de quem está hoje envolvido com liderança, com as exigências dessa igreja institucional, é nesse sentido? Isso, nesse sentido. Eu acho que hoje, reagindo então à tua frase, esse esgotamento também é fruto de uma instituição, às vezes, de uma igreja extremamente institucionalizada, com muito mais cara de organização do que de organismo. E a organização tende a sugar, enquanto o organismo tende a fortalecer. Eu estou falando isso porque o que eu tenho visto, Flávio, de gente que está com uma fé num nível de esgotamento nas nossas igrejas altíssimos, que não são cuidadas, que não são protegidas, que não são capacitadas. É por isso que eu trouxe isso. A segunda frase. Decisões da vida completamente desconectadas da fé. Eu acho que isso vai se tornando cada vez mais comum nesse celeiro eclesiástico nominalista, em que a minha fé ela serve para um único fim, que é o cumprimento ou de uma tradição que eu recebi da minha família, ou apenas como uma tentativa de aquietar um pouquinho a consciência, às vezes, que pede por uma vida de fé, mas a fé lá no dia a dia não está e não faz parte da vida e vai acabar não fazendo mesmo, se a gente não quebrar um pouco esse abismo. Espiritualidade restrita a momentos. Esse também é um dos assassinos da vida cristã e da igreja, né? Dos ladrões. Dos ladrões, um serial killer da vida de fé de um povo todo, né?
porque a gente também, assim como fez com outras coisas e de alguma forma também limitou outras questões que são próprias da nossa vida de fé, a nossa espiritualidade também ela se tornou algo extremamente reduzido, e reduzido a, como a gente está comentando desde o começo, a um certo momento, a certos lugares, momentos sacralizados, lugares sacralizados, e uma vida totalmente desproporcional a esta experiência da espiritualidade, ou uma espiritualidade que vai gerando experiência no dia a dia. E tudo isso, aí, Jorge, eu vou esticar um pouquinho essa resposta, e tudo isso vai trazendo consigo as suas consequências. Uma delas você mencionou, há um certo desgaste, há um certo esfriamento, porque esta prática de uma espiritualidade vivencial, né, experiencial, que deveria de alguma forma ser combustível para nós, que deveria ser o próprio deleite da vida, em certo sentido, ela existe apenas para ir cumprindo certas exigências que às vezes a gente coloca, ou uma denominação, ou uma igreja coloca, tirando mais do que dando a cada um de nós a possibilidade de alegria, de crescimento, de vida, de missão e tudo que Deus acho que tem para nós. Então, Flávio, será que estou correto em pensar, em afirmar ou propor que talvez o problema não seja necessariamente a falta de fé na vida das pessoas? Pode ser, mas nem sempre. Talvez então não seja necessariamente isso, mas o tipo de fé que a gente aprendeu a viver. Por onde que a gente poderia refletir sobre isso? Porque às vezes a gente percebe que as pessoas têm fé, elas dão um passo, elas creem, né? Elas se lançam. Mas será que a questão não está lá ou no tipo ou na forma, que isso foi nos passado no decorrer do tempo e hoje talvez a gente esteja aí num caminho sem uma encruzilhada? Eu acho que sim, acho que a tua resposta já traz a tua pergunta já traz um pouco da resposta. Eu acho que há sim um problema na formação. As pessoas são formadas a partir de pressupostos, às vezes um tanto quanto questionáveis, ou no mínimo, sei lá, limitados, e aí elas vão se permitindo a uma construção também extremamente limitada e que acaba não estando em harmonia com aquilo que a gente entende, crê, e que é, de alguma forma, até promessa para a nossa vivência de fé nesse mundo. Então, eu acho que na contramão de tudo que a gente está vendo e vivendo, um dos primeiros passos seria, de fato, o retorno de uma construção de consciência muito mais elaborada, muito mais profunda, com alicerces mais firmes, com aquilo que a gente também vive falando e clamando, né, que é pessoas sendo de fato discipuladas, ensinadas, mergulhadas num conhecimento que não é fim em si mesmo. Nós trabalhamos aqui, por exemplo, com conhecimento, mas nos negamos, enquanto FTSA, que aquilo que se ensina aqui seja um fim em si mesmo, né? É sempre para que a pessoa se desenvolva a partir de, né? Então nós temos um problema, eu diria para você, na formação, mas nós temos talvez um outro problema que talvez impeça que esta fé ela se expresse de forma mais inteira, que é o limite do próprio tipo de ser humano que vai sendo formado nos nossos dias. Um exemplo que eu te dou é que nós somos filhos de um tempo em que o ser humano de fato está no centro de todas as coisas, e junto com esta centralidade ele acaba sendo constituído a partir do princípio de que tudo para ele funciona à luz do prazer que ele sente nas coisas que ele se propõe a fazer ou da forma que ele vai viver. E eu não estou dizendo que há necessariamente um problema em que a gente busque por certos prazeres que são dádivas do próprio Deus, mas em vários outros e tantos momentos da vida, o próprio desenvolvimento de uma fé mais consciente e ao mesmo tempo mais vivencial, ela vai passar por processos da nossa vida que são processos do negue-se a si mesmo. Então, eu acho que a experiência dessa fé, ela esbarra, sim, numa formação
talvez equivocada, ilimitada, mas o entendimento e a vivência dessa fé, ela também esbarra no tipo de ser humano que nós vamos nos tornando, que é um ser humano à imagem e semelhança do nosso tempo. E a imagem e semelhança do nosso tempo, ele sempre vai acabar sendo um ser humano alheio à fé, não porque não crê, mas alheio à fé porque a fé vai pedir dele que ele saia do controle. Porque a fé, de alguma forma, também é esse movimento que a gente disse de entrega, em que eu estou abrindo mão a pretensão de controlar a minha vida ou qualquer coisa. Quando isso é me pedido por qualquer relação humana, ou pelo próprio Deus, ou até pelo conceito do que é fé, ali talvez eu encontre o maior obstáculo para a fé, porque a fé ela começa a entrar em lugares que eu não estou disposto a permitir permanecer e coisas assim, né? Então eu diria que isso necessariamente não seja uma novidade, mas o ser humano do século XXI, da forma como ele está sendo constituído desde a sua gênese, ele é um ser humano hoje totalmente, de alguma forma, alheio à possibilidade da fé. Não enquanto crença, porque todo mundo tem lá a sua, inclusive o ateu tem as suas. Não enquanto a ideia de um Deus, porque todo mundo carrega, no mínimo, um certo medinho do amanhã e precisa de um certo Deus. Então, todo mundo, como você falou, tem uma certa abertura. O problema é que essa abertura ela vai hoje até um limite muito, muito, muito reduzido à luz do que nos pede o caminho da cruz, o caminho do discípulo de Jesus, que vai então sendo formado pela fé na medida em que também ele está já destituído de si mesmo, ele está passando pelo processo que o próprio Jesus escolheu, que é o do esvaziamento. Porque sem esvaziamento a fé se torna, eu acho que é só um discurso, se torna fideísmo, se torna qualquer outra coisa. E também eu percebo que esse tipo de fé que a gente aprendeu a viver, e a gente falou já um pouquinho disso lá no início, que é um tipo de fé para ser vivida dentro de certos ambientes, para ser vivida dentro com certos grupos, né? E eu penso, Flávio, que enquanto a igreja, as pessoas não aprenderem que um dos fatores que leva a esse tipo de fé, de postura, é a divisão, é a dicotomia, naquilo que a gente sempre tem buscado ensinar entre o espiritual e o secular, né? O sagrado versus o profano, que vem muito dessa filosofia dicotomista grega de ver a vida, né? E as pessoas acabam também trazendo isso para o campo da santidade, que santidade foi algo que foi e continua sendo ensinado por muitos líderes, pastores, que é ser separado do mundo, né? A gente não entra em determinados lugares, não toca em determinadas coisas, não está com determinadas pessoas e grupos, né? E coisas do tipo. Então, a gente meio que enclausurou a fé nesses eventos, nesses encontros, nesses ambientes em que a gente fala com os iguais, para os iguais, né? Do crente para com o crente, do louvor para com o louvor, da adoração para com a adoração, de escutar a mensagem de um pastor que está comigo ali no tempo todo. Mas a realidade é outra. A realidade é que quando eu vou para o mundo real, da vida real, que é da segunda ao sábado, né? Vamos colocar assim dessa forma, a gente está no trabalho com gente que não pensa como a gente, que tem valores diferentes da gente, que tem posturas que a gente olha e que tem crenças que a gente não sabe nem como lidar e falar com estas pessoas. Por quê? Porque nós vivemos uma fé de ambientes que separou essas pessoas da realidade. E quando eu olho para Jesus, eu vejo um homem, né, um servo que não separava os tempos da alegria, do prazer, da convivência, e ele chamava isso tudo de espiritualidade, entendeu? Então, por exemplo, se você está numa roda de amigos e você está celebrando a vida, seja num churrasco com alguém e tudo mais,
as pessoas não veem naquilo como um exercício de espiritualidade. Não, é uma confraternização. Mas espiritualidade é quando ela jejua, quando ela ora, quando ela faz a devocional, quando ela abre a Bíblia, quando ela está na igreja, quando ela está cantando, está escutando a mensagem, quando ela está com o povo de Deus. Isso é espiritualidade, né? Então, esse tipo de fé que vem sendo passado de geração em geração para a igreja é a morte da missão. Sim. Eu acho que aí tem... A gente pode, por exemplo, Jorge, começar a pensar isso a partir, por exemplo, do iluminismo. Aí alguns missiólogos, inclusive, começam a pensar esse problema atual a partir do iluminismo, porque o iluminismo, ele definitivamente matou a possibilidade de uma fé pública. E definitivamente determinou sobre a vida de fé ou sobre a espiritualidade, determinou sobre essas questões algo ligado à piedade intimista, ou à espiritualidade intimista, aquilo que acontece no interior e tal, né? Então, o próprio discurso da época do iluminismo acabou fechando esse caixão, como alguns, né, da sua área, alguns missiólogos disseram, né? E aí a fé ela acabou se tornando algo apenas do coração, da intimidade, e ela deixou de ser uma fé pública para os espaços públicos, para as relações públicas, para o mundo, de alguma forma, no sentido de comunicação daquilo que se vive e daquilo que se crê. Eu acho também que você já tocou também no problema que isso gera, que é exatamente... primeiro, uma dicotomia antibíblica, antiteológica, inclusive, que é ficar tentando separar o que é e o que não é espiritual. Para aqueles que nasceram do Espírito, todas as coisas são espirituais. Tudo é espiritual. Agora, para quem não nasceu... Claro que não o pecado, né? Mas... a gente não está falando... a gente tá falando assim, que todas as leituras, vivências e experiências, elas vão acabar passando... por essa lente de que tudo vai se tornando espiritual para um homem que nasceu de novo, que nasceu do Espírito. Quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa vocês venham a fazer, tudo seja feito, né? Tudo para a glória de Deus, né? Exatamente. Missiodoxa, para a glória de Deus. Exatamente. Né? E aí nos falta desse tipo de percepção de que todas as coisas são espirituais, quando o assunto é a missão, desde questões mais elementares. Por exemplo, eu começo de alguma forma a declarar como profano lugares, pessoas, espaços que Deus quer transformar. Eu começo de alguma forma a demonizar, criar barreiras em relações às quais Deus quer alcançar, talvez por meio deste abraço do corpo de Cristo vivo na terra, que é a sua igreja. Mas aí acontece o seguinte: como este cristão ele já foi educado para pensar que espiritualidade se resume a certas práticas espirituais que são muito boas, e nós aconselhamos sempre, que você mencionou, a vida de oração, de jejum, de contemplação, de solitude, e que a gente crê nisso e até aconselha as pessoas que estão participando conosco para que pratiquem essas coisas. Mas desde que eu entendo que só isso é espiritual e automaticamente só isso é sacro e todo o resto então é profano, eu estou, de novo, assumindo um lugar que não é meu, de profanar aquilo que Deus já sacralizou, ou de, no mínimo, tentar profanar aquilo que Deus quer alcançar, que é o coração desse ser humano, que são esses lugares, que é a transformação de lugares, de pessoas, de estruturas que Deus quer tocar, em que a gente possa chegar e dizer assim: olha, o reino de Deus de fato está aqui, está entre vocês agora, porque a gente começa a ver sinais do reino aqui. Só que se eu já tenho uma formação de fé e espiritualidade que aprendeu apenas a demonizar lugares e pessoas, sequer a minha aproximação será uma possibilidade. E automaticamente, criando distância destes lugares, que eram os lugares aqui, por correspondência que Jesus estava e com as pessoas que Jesus estava, automaticamente eu já me torno talvez nulo para a missão, ou nulo na missão, que é de ser sal, ser luz, ou o nome que a gente quiser dar. Por exemplo, ele não teria cruzado para Samaria. Exatamente. Por exemplo, vários dos montes em que ele esteve eram montes
considerados profanos na época. Exatamente. E aí tem gente que diz assim, até numa leitura, né, Jorge? Jesus escolheu esses lugares profanos e pessoas profanas. Não, esses nomes são nós que demos. É porque na cabeça dele não existia isso. Era alvo do amor de Deus, do alcance de Deus. Que esses rótulos, mais uma vez, eram dados, às vezes, por uma religião que lá estava, ou pelo império da época, enfim. Mas na cabeça dele eu imagino que sequer ele fazia essa dicotomia, não só conceitualmente, mas na sua própria prática, porque ele esteve nos lugares em que o amor de Deus precisava visitar, precisava alcançar, precisava tocar. É isso. E ele é pra gente, sempre eu costumo dizer isso, ele é o nosso referencial de experiência de fé, de experiência de espiritualidade naquilo que ela é de fato. Né? Para Jesus não tinha então o ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, né? Isso. Não. Pelo contrário, ele estava muito bem resolvido em quem ele era, né? E nos lugares que ele estava, com as pessoas que ele conversava. Aliás, ele conversou e ele fez opção por conversar também quando com aqueles que levavam ou pronunciavam o nome de Deus apenas para acordá-los dos seus equívocos, né? E das suas visões, às vezes, assim, utilitaristas, totalitaristas a respeito de quem era Deus e da visão, da relação que eles tinham com Deus, alguma coisa assim. Flávio, vamos pensar em algumas, indo para o nosso finalmente aqui, pensar em algumas questões práticas e de ideias, né, que a gente poderia passar para quem está nos ouvindo, né? Assim, o que você recomenda, Flávio, se alguém te perguntasse assim, como que eu posso integrar a minha fé à minha rotina, de uma maneira prática no meu dia a dia, no meu cotidiano? Eu acho que tudo começa, é sempre por aí, né? Começa por a gente se permitir a entender algumas coisas, alguns princípios fundamentais que procedem da boa teologia, da palavra de Deus, mas não como fonte de conhecimento, mas como fonte de formação, não de informação vazia que se solta por aí, mas como escopo mesmo de formação do nosso ser. A gente precisa se permitir a esses lugares, espaços e essa mensagem do Evangelho que aí está, que é uma mensagem de transformação do nosso coração. Mas para isso, claro, também, nós vamos precisar quebrar com algumas questões do nosso tempo, de novo, que coloca hoje em dia o ser humano como aquele que já sabe tudo, conhece tudo, já é detentor de todos os saberes e, portanto, acaba se colocando numa posição de alguém que não precisa passar por processo algum de transformação, porque às vezes se sente ou se coloca no lugar de alguém que está pronto. E isso acaba sendo uma contradição. Então, é o retorno de um coração ensinável, é a disposição para o ensino, é a disposição para o conhecimento, e que esse conhecimento não vem necessariamente apenas por conteúdos, passa por eles. Respostas certas, mas principalmente por uma experiência de dentro para fora, que é a experiência do Espírito. E talvez uma das coisas mais importantes é resgatar a nossa relação com o trabalho. Claro que a gente reconhece que tem pessoas que estão desempregadas, né, e a gente sente por isso como é difícil uma pessoa estar desempregada, mas aqueles que estão, começar a ver o trabalho como o seu espaço onde a missão está acontecendo no cotidiano, no seu dia a dia, né? Pensar assim, não, por exemplo, por que eu estou falando isso? Quantas vezes nós já não escutamos, você deve ter escutado, você que está participando conosco já escutou, quando alguém pergunta assim, para alguém dentro da igreja, inclusive, né? Fala assim, você trabalha com o quê mesmo? A pessoa responde assim, na minha profissão secular, eu sou enfermeira. Na minha profissão secular, eu sou um professor. Na minha profissão secular, eu sou um servidor público. Tá vendo? Como a gente estava falando, da divisão entre... a mentalidade, né? O espiritual do secular, né? Então, as pessoas ainda, parece-me que ainda tem no referencial que a maior parte do tempo delas, elas gastam com o secular.
Mas é justamente o contrário quando Paulo diz lá em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este séculum, de secular. Quer dizer, nós não temos por que dizer assim, senão a gente vira esquizofrênico, é o crente, o cristão esquizofrênico, né? E quando que é espiritual? Vai fazer assim quando eu entro na igreja, quando eu estou adorando a Deus, né? Então, acho que um dos bons caminhos para todos nós é integrar essa fé no meu cotidiano, não só, claro que em todas as esferas da vida, mas particularmente no trabalho. Por quê? Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que com os filhos. A gente passa mais tempo no trabalho do que com a esposa e com o marido, do que com a própria igreja. Qual é o ambiente que mais consome a nossa agenda, se não o trabalho? Dependendo aí daqueles que têm 8, 7, dependendo. E tem gente que vai fazer Uber depois ainda, que vai estar praticamente, às vezes, 16, 15, 14 horas no trabalho. E se a gente tira essa espiritualidade, essa fé vivenciada no trabalho, onde que a gente realiza os projetos de Deus no mundo? Exato. E também, Jorge, nesse sentido, eu acho que você já deu aí você já criou aí o cenário, e ele é isso mesmo, né? Eu acho que as pessoas se perguntam muito, às vezes, a respeito do como. Então, como é que eu sou um partícipe da missão no trabalho, né? E aí, existe também, eu acho que um protótipo, né, já estabelecido do que é fazer missão no trabalho, por exemplo, né? Então, a maioria das pessoas pensa que isso tem a ver com chegar lá no trabalho, eu vou distribuir folheto, ou eu vou ter que parar todo mundo pregar lá no café, e vou ter que ser como o pastor faz lá na igreja, subo lá num púlpito lá do trabalho, e vou ter que ficar falando, ou eu vou ter que... Então, talvez, além desse despertar para o fim da dicotomia entre uma coisa e outra, seja a gente recuperar o princípio de uma fé que ela é comunicável a partir do momento em que nós estamos nos expressando à luz daquele que vive em nós. Não é? Né? Então, por isso que uma das definições que eu gosto da missão, a respeito da missão, me fugiu o nome dos autores, do autor que disse isso agora, mas ele diz assim, olha, missão é respiração. Ou seja, você... não porque ele está dizendo que tudo é missão, né? Porque tem aquela ideia, se tudo for missão, então nada é missão, mas não é disso. Ele está dizendo mais no sentido de que o conteúdo da missão é aquilo que você naturalmente é, daquilo que você naturalmente respira, daquilo que naturalmente você comunica, de uma forma muito mais simples até do que a gente imagina. Porque a barreira para ser um agente da missão no trabalho, para muitas pessoas, Jorge, não é nem talvez o entendimento de que lá seja um espaço para a missão, mas é do como é que eu vou viver em missão no meu trabalho. E a gente talvez não consiga, então, um entendimento um pouco mais correto a respeito de que missão tem a ver com a maneira como nós existimos, como respiramos, como vivemos, como nos comunicamos, mais até do que como falamos, isso não quer dizer que falar não seja também necessário. Né? Claro. Eu me lembro uma vez de um amigo em que a gente conversava sobre isso e ele me disse assim, Flávio, mas eu não consigo, às vezes, parar lá no meio do trabalho para orar por alguém que está com um problema lá. Porque eu estou mencionando esse fato, é uma dificuldade do trabalho dele específico, porque na cabeça dele já havia uma construção de que ele só seria um agente de Deus, da missão, naquele lugar em que ele está, se ele tivesse determinadas práticas. Né? Então, talvez o desafio é recuperar, inclusive, o conceito da missão que se faz na simplicidade da vida, né? E talvez, inclusive, nessa escolha pela simplicidade esteja aquilo que nós estamos comunicando de melhor, né? A respeito daquele que vive em nós. E reflita nisso que a fé cristã, né, ela nunca foi pensada para caber só no domingo. Ela nunca foi pensada para caber só no domingo. Ela foi pensada para atravessar a vida inteira, né? Para atravessar a vida inteira. E eu gostaria de trazer um pensamento para todos nós, Flávio, que fé é relacionamento.
Uhum. Fé é relacionamento. Agora, se a gente entender fé como um relacionamento, claro, relacionamento com quem? Com Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se a gente entendesse que fé é relacionamento, que exige confiança, humildade, dependência e todas essas coisas, imagine os desdobramentos disso no nosso trabalho. Uhum. É o meu relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus comigo, onde eu estou, quando eu estiver e com quem eu estiver. Então, indo para o nosso fechamento, eu trago um pouquinho essa reflexão, e você pode participar, Flávio, que é o seguinte: se a fé que você vive hoje, que a gente começou, né, era para ser assim, se ela não encontra a vida real no seu dia a dia, quem sabe o problema não seja a sua vida, seja a forma, como a gente falou aqui, que a gente aprendeu a viver essa fé e precisa ser revisitada. Então talvez seja um bom momento para a gente começar a juntar as coisas. Por exemplo, não uma fé de momentos, mas uma fé de caminho. Não uma fé de discurso, como você colocou, mas uma fé de vida. Então, Flávio, eu queria que você, depois que a gente conversou aí, já estamos um pouquinho mais de uma hora, por incrível que pareça, olha que tema gostoso, né? Que desafio, Flávio, assim, como um teólogo, um biblista que você é, maravilhoso, mas também como um pastor que você é, que desafio você aqui deixa para as pessoas, para que elas respondam, cada uma delas, essa pergunta: a fé que você vive era para ser assim? É claro que eu não estou generalizando, né? Mas, de forma geral, eu diria que nós estamos vivendo um tempo em que a nossa fé, de fato, ela tem se tornado muito aquém, tentando ser direto com a pergunta que você fez, em relação àquilo que ela deveria, de fato, ser. E ela não... Eu vou agora usar um pouquinho um dos teólogos que nós mais gostamos aqui, que é o Moltmann, né? Ele tem um livro chamado O Caminho de Jesus Cristo, e ele diz assim que a nossa fé, ela não é uma fé de momento. Vou pegar um pouco dos termos que você usou, mas é uma fé que transforma momentos. Ela não é uma fé de certos caminhos, mas é uma fé que vai sendo transformada no caminho, e inclusive no caminho do outro, na relação com o outro. Ela não é uma fé ritualista, mas que dá sentido ao ritual. Não é uma fé cultica, mas é a fé que dá sentido ao culto. Não é uma fé que, de alguma forma, está divorciada da vida, mas ao contrário, é o que lança luz sobre toda a vida e sobre a forma que nós vivemos. Enfim, nós estamos aquém porque nós reduzimos a fé ao tamanho desse espaço chamado prédio da igreja. Reduzimos a nossa fé a este espaço chamado culto, seja ele das 8, das 9, das 10. Reduzimos Deus ao tamanho dos nossos cultos também. E demos a ele o nome de domingo. E vamos com isso deixando de viver essa fé que Deus tem para nós, que de fato é uma fé que vai se comunicando com a vida, vai recebendo do Espírito, vai se comunicando com a vida, a ponto da gente ter a convicção de que a convicção absoluta de que a nossa fé é uma fé para a vida, e de uma vida que pede, ao contrário disso também, uma fé viva. E é por isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso testemunho, inclusive, e nós precisamos vencer essas barreiras, essas lutas que aí estão. Precisamos voltar à simplicidade em alguns momentos. Precisamos voltar à consciência de quem nós somos em alguns outros, e principalmente à consciência de quem Deus é, da maneira como Ele comunica a fé e por que é que Ele comunica a fé. Não só como crença, mas como vivência diária para todo o tempo, para todos os momentos. Muito bacana. Ou seja, podemos resumir assim: a fé que não encontra a vida, no fim, não sustenta a própria vida. Exatamente, não sustenta a própria vida, e ela é, na verdade, parafraseando o que você está dizendo,
exatamente este movimento de Deus para o sustento da vida. Então, se nos falta isso, a gente sempre fica vivendo uma vida pela metade, aquém daquilo que ela pode ser. Bacana. Flávio, você como diretor, né, acadêmico da faculdade, queria te dar a oportunidade, né, de brevemente dizer para as pessoas que estão acompanhando a gente, e muito obrigado por isso, como que a Faculdade Teológica Sul-Americana pode contribuir, ser sementes para as pessoas terem esta fé que a gente está dialogando aqui. Muito bem, boa pergunta, uma boa forma de terminar aqui nossa conversa. Nós carregamos, Jorge, sobre nós, e aí não é só a FTSA, eu acho que toda instituição teológica carrega um pouquinho um peso injusto de que existe apenas para desenvolvimento de ideias, de conceitos, de grandes temas da teologia e para formar pessoas que vão de alguma forma apenas desenvolver categorias mais conceituais, acadêmicas, conceituais. Isso eu acho que acaba sendo um pouco injusto com a maioria das instituições, mas com certeza é injusto se é que alguém fala isso a respeito da FTSA, porque nós estamos integralmente preocupados com as questões que nós levantamos aqui, com uma fé que é viva, com uma fé que sustenta a vida, afinal de contas ela é fruto daquele que é dono e sustentador da vida. E sendo assim, aquilo que nós ensinamos não poderia ir por outro caminho. O que nós ensinamos aqui, enquanto Faculdade Teológica Sul-Americana, é a respeito de uma fé para a vida, a respeito de uma fé que existe exatamente como expressão de Deus para que o ser humano se expresse na vida. Ou seja, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós pensamos aqui, cada disciplina é pensada dessa forma para que de alguma forma todos nós, inclusive como docentes, mas também, claro, os estudantes, que conforme vão tendo relacionamento com as coisas que nós vamos estudando, com as leituras que nós vamos propondo, com as discussões que nós vamos abrindo, as conversas, os diálogos que nós vamos abrindo, tudo isso acontece exatamente para que esta barreira seja, de alguma forma, quebrada. Nós não estamos preocupados, num primeiro momento, em formar apenas para esse tipo de conhecimento que toca a consciência e o conhecimento em si, mas nós estamos preocupados em formar pessoas que vão vivenciar a fé no seu dia a dia, no trabalho, como você mencionou, na família, em todos os espaços, mas não apenas vivenciá-la, como também ao mesmo tempo em que a vivenciam, a comunicam, a expressam, a vivem de tal forma que isso acaba exalando como um bom perfume. Então, ao estudar na FTSA, eu não consigo, como diretor acadêmico, fazer muitas promessas, mas algumas eu posso fazer. Uma delas é de que nós estamos comprometidos o tempo todo em formar pessoas para o reino de Deus, formar pessoas para uma vivência real, formar pessoas para, de fato, para a vida, e a vida como ela é, a vida como ela está, inclusive nos nossos dias, para que esta vivência, que é fruto daquele que vive em nós, inclusive, possa também tocar os lugares que o Deus a quem nós amamos quer tocar, quer transformar, quer alcançar. Então, esta promessa eu posso fazer, que é isso que nós vamos tentar o tempo todo comunicar, um tipo de fé que vai por estes caminhos. Se você passar pela FTSA, se permitindo, com certeza a FTSA vai passar por você também, dando a você condições de pensar um pouquinho mais nesses temas que nós discutimos aqui e como é que esses temas podem se tornar vida na vida aqui no Teologia para a Vida. Olha só, bacana. E você também é diretor-geral da instituição, qual é a nossa contribuição para isso? Eu vou terminar então, já que você me provocou, relembrando uma vez que o Dr. René Padilha, falecido, e que eu tive o privilégio, você sabe disso, né, Flávio, ter sido amigo do René, né?
quantas vezes viajando na América Latina, nas reuniões, com ele presente. E aí nós convidamos ele uma vez para estar conosco aqui, e ele veio e ele falou, você quer que eu fale o quê? Eu falei, eu quero que você fale do teu coração. Reuni todos os professores, naquele tempo, nossa equipe toda, e estávamos numa sala juntos, e aí ele falou aquilo que ele quis falar do coração dele, não dei nenhuma agenda, mas o que me marcou foi quando ele fechou a fala dele, e ele fechou a fala dele dizendo o seguinte para todos nós que ali estávamos, diretores, professores, tutores, etc. Ele virou e falou o seguinte, eu só queria que vocês não se esquecessem nunca de uma coisa. Olhou bem para cada um de nós e falou o seguinte, uma escola de teologia existe para formar discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Olha que lindo. Olha que lindo. Justamente por isso que você disse que às vezes as pessoas pensam que vão estudar teologia, né, para ser, quem sabe, um pastor, quem sabe um missionário transcultural em algum campo, quem sabe para ser um futuro professor da escola bíblica ou dominical da igreja, ou com as crianças, ou coisas do tipo, né? E nada de errado com isso. A gente recebe o tempo todo pessoas assim. Mas a gente gostaria que você soubesse que nós temos um grande número, se não for o maior, de estudantes que estão conosco porque eles vêm estudar teologia porque eles querem ser o melhor discípulo para Jesus Cristo. E para isso eles querem aprender a qualificar a fé, solidificar essa fé, ter mais maturidade para servir a Deus e o reino de Deus com mais capacidade e melhor ainda. Então fica esse convite, né? Com certeza. Para você que está aí conosco participando, né? Entre aí no nosso site e conheça aquilo que a gente está oferecendo para que você seja melhor e mais capacitado para servir a Deus. Isso é isso, mesmo. Flávio? A gente não pode prometer que você vai sair daqui um grande teólogo, mas a gente pode sim prometer que se você estiver aberto, você vai sair daqui amando mais a Jesus, amando mais a igreja, mais comprometido com o projeto do reino e mais interessado em uma fé que é viva, que é movimento de Deus para esse tempo. Isso a gente, né, pode prometer, porque a gente está comprometido com isso também. E também a gente pode prometer que o Teologia para a Vida, FTCA Cast, vai ser assim. Nós vamos falar de teologia, mas de uma teologia que realmente encontra a vida. E esse tema foi extremamente pensado, carinhosamente pensado, para nós reinaugurarmos este momento, para conversar com isso com você. Então, toda quinta-feira, às 15h, estamos aí lançando o Teologia para a Vida, FTCA Cast. Muito obrigado por você participar conosco e pedimos que você compartilhe, né, leve esse podcast para muitas pessoas e que você também pode ser um canal, bastando clicar e enviar para as pessoas, tá bom? Muito obrigado por participar conosco, estamos aqui para te servir. Deus abençoe, um abraço no coração. Abraço para todos, uma alegria estar com você aqui nesse tempo. Participem conosco aí dos próximos episódios também do Teologia para a Vida. E muito obrigado, Flávio, por participar aqui conosco hoje, viu? Uma alegria. Até mais, até o próximo. Até a próxima.